Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Geriel, estou aqui para mais um episódio do Juvicast com uma persona, uma representante de um projeto muito lindo que mexe com a vida animal e também a vida humana. Ela transforma a vida dos animais em vidas significativas para a gente da sociedade e mostra para a gente que os tubarões, um spoiler já, os animais marinhos não são essas feras, não são esses inimigos, mas sim aliados de nós, seres humanos. E eu tô fascinado já, eu vou dar a palavra para ela daqui a pouco já, porque eu tô muito encantado com o trabalho dela, ela tem me mostrado aqui e vai ser muito bom esse episódio, tá? Quero dar os muito bem-vindos aqui para a Fernanda Lana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada mesmo. É isso, estamos aqui hoje, né? Primeiramente, queria agradecer o convite da gente estar aqui hoje, ter a condição de falar um pouco sobre esse trabalho, falar um pouco sobre os tubarões. E para mim, falar sobre tubarões é uma coisa normal, natural. É o seu dia a dia. E se deixar, a gente fica aqui horas, se deixar. Eu tenho certeza que fica assim. É isso. Mas é isso, estou aqui para poder a gente, né, trazer um pouco dessa informação, que é a base de tudo para a gente poder ter conhecimento. O conhecimento muda, né, as atitudes das pessoas, inclusive gera pertencimento, gera respeito. É isso. Vamos com tudo. Vamos com tudo, né? Antes de começar, eu quero que vocês, por favor, acompanhem o nosso perfil da Secretaria de Juventude, o Instituto ProShark também, que faz esse trabalho lindo com os animais marinhos. E a minha rede, que é o Geriel Braga. Você tem alguma pessoal? Ou não, pode ser ProShark, né? Mesmo. É ProShark_Instituto. Perfeito. Marcado e carimbado aí, hein? Vamos lá. Primeiro, Fernanda, eu quero saber de onde que surgiu, aonde que foi plantada essa sementinha de entender que a vida marinha, os animais marinhos, o tubarão, as raias, elas são importantes. Onde que essa sementinha foi plantada no coração de vocês e de onde que surgiu o Instituto ProShark? Tá, então, essa história, na verdade, começa assim, eu sou mineira, eu sou de Belo Horizonte, nem mar tem. Então, calma aí, explica pra gente como que surgiu mesmo, vai. Então, foi exatamente isso, né? Eu sou mineira, sou de Belo Horizonte e não tem mar. E eu, com os meus 7 anos de idade, na verdade, assim, a minha vida toda, desde pequenininha mesmo, de 6 meses de idade, meus pais, a gente sempre ia acampar muito, né? E sempre esse campo era sempre em praia, por exemplo, Prado, na Bahia. A gente sempre ia para acampar na praia. E como um bom mineiro, o mineiro é apaixonado pelo mar, né? A gente brinca, eu realmente faço essa brincadeira. Quando você vai no mar, em algum lugar que tem mar, você vai encontrar um mineiro. Sempre tem um mineiro espalhado em algum lugar. Sempre tem lá um curioso do mar. Sempre tem. O mineiro, no mundo, a gente sempre vai encontrar alguém que é relacionado a isso. E sempre é uma relação muito positiva com a questão do mar. E eu, com 7 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer, na verdade, o tubarão, porque eu ficava no mar direto, minha mãe tinha que, às vezes, entrar no mar para poder me dar comida, literalmente. E aí eu vi um muvuquinho de gente e aí tinha um pessoal que estava com um tubarão pescado, um tubarão lixa. Tava na rede? Não, tava eles pegaram, trouxeram para areia, e aí ele estava na areia, meio esticadinho ali, ou seja, eles capturaram a pesca, né? E aí o tubarão lixa hoje, inclusive, ele é super em extinção, ele é ameaçado de extinção. É um bicho que, realmente, se você capturar, tem multa e tudo. Mas naquela época, em 1992, né? Não fala a idade, né? Mas enfim, mas tá tudo certo. E aí, eu com meus 7 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer e ver esse bicho na mão, ele entender o que era um tubarão. Ali começou todo o fascínio e toda essa história com os tubarões. Então você, quando criança, teve essa experiência com o tubarão. Sim. E já brilhou os olhos que já eram mais abrilhantados antes, né? Eu comecei, na verdade, ali de fato a estudar, a trabalhar, entender todos esses bichos e de fato é isso, sabe? Eu realmente fiz esse processo todo e eu fiz minha graduação em biologia, sou bióloga, e aí fiz na PUC Minas e foi a primeira monografia com tubarões e raias da PUC Minas, foi a minha. Foi a sua. Foi a minha. E aí, quando de fato eu trouxe, inclusive, um professor de Recife para poder apresentar lá junto, né, na banca. E aí eu fiz meu mestrado e doutorado em Recife, eu já me mudei para Recife logo na sequência. Fiz um mestrado e doutorado com a Universidade Rural Federal de Pernambuco. E essa universidade, inclusive, até hoje eu tenho, né, a parceria com eles. Então, ou seja, há quase 20 anos, né, na verdade 20 anos, foi 2006 quando eu fui a primeira vez para Recife. Tem 20 anos que de fato eu trabalho com tubarões. E aí não é só um trabalho, né? Assim, eu faço marcação satelital, eu faço parte desse primeiro grupo que trouxe a telemetria para o Brasil. Para o Brasil, vocês foram pioneiros aqui. Fomos pioneiros, não no Instituto ProShark. Eu participei, o pessoal da universidade lá de Recife trouxe essa telemetria para o Brasil, começou a fazer esses primeiros trabalhos com telemetria no Brasil. E eu tive a oportunidade de participar, de ser membro dessa equipe, né, que é bem bacana, inclusive eu tenho até hoje um contato com todos eles.
E a gente participa, inclusive faz trabalho juntos. Vocês são parceiros, né? Somos parceiros. E aí, o que aconteceu? Eu acabei, meu marido daqui do Rio também, a gente acabou se conhecendo, né, através do treinamento do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, depois eu vou te contar um pouquinho. E aí, estou há 16 anos aí já casada, e aí vim para o Rio de Janeiro. Casada com os tubarões e casada também, né? Com carioca. Com carioca, ó, mineiro com carioca. Mineiroca. Mineiroca. E aí, eu realmente vim para o Rio de Janeiro em 2015, eu acho, 2014, 2015. Que eu vim para o Rio, e aí eu tive a oportunidade aqui, já trabalhei em vários lugares, a FIPERJ é um deles, né, que eu cheguei a trabalhar também. A FIPERJ é o Instituto de Pesca daqui do estado do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí, como é que é a história disso tudo, né? Eu, em 2021, mais ou menos, eu tive a oportunidade de, dentro do meu pós-doutorado, de começar a fazer marcação com esses tubarões aqui no Rio de Janeiro. E aí foi quando eu falei, gente, como assim a gente vai conseguir fazer isso? Como que surgiu essa oportunidade? Foi através de um edital mesmo, né, que teve do Fumbio, sim. E aí eu consegui participar, né, eu escrevi o projeto junto, a parte de telemetria. e aí eu era coordenadora da telemetria desse projeto, do meu pós-doutorado, né, e a gente conseguiu, junto com a equipe também, marcamos esses tubarões, começamos a marcar esses tubarões lá em 2021, e aí, com isso, eu fui vendo com uma importância da gente transformar a ciência de uma forma, na verdade, eu já venho ao longo da minha vida, né? Mas eu sempre busquei muito, o meu lema de vida é aplicar a ciência. A gente tem hoje artigos publicados, muita informação, mas como é que a sociedade fica sabendo disso, né, Gilel? Então, eu tentei e falei, poxa, a gente precisa traduzir essa linguagem. Isso. É traduzir a linguagem. Acho que a importância é essa, é trazer essa informação para as pessoas, para ter conhecimento. E o conhecimento ele empodera as pessoas. E liberta também. E liberta, né? E aí, eu, pensando nisso tudo, eu falei, a gente precisa ter um instituto. E o instituto foi nascendo ao longo desse processo. Então, lá em 2021 foi quando teve toda essa concepção. Né? E aí, a gente, de fato, construiu o instituto hoje nasceu. A gente tem já várias ações, tem várias pessoas que estão engajadas. A gente tem uma equipe fantástica que sem eles a gente não consegue fazer basicamente nada. Eu estou na luta aqui também, muita coisa, mas o Instituto surgiu para poder unir a ciência aplicada, né? O que é ciência aplicada? É essa tradução da linguagem da ciência, da técnica para poder trazer de uma forma acessível, né? Para as pessoas entenderem. A gestão pública, por que gestão pública? Porque eu preciso envolver, hoje a gente está aqui numa secretaria, que é da prefeitura. Sim. E a gente precisa envolver não só o município, o estado, até mesmo as questões federais, ministério, enfim, né? ICMBio, IBAMA. A gente precisa envolver todo mundo para que tenham políticas públicas e ações voltadas para esses tubarões e raias, e não só tubarões e raias, para os oceanos, para os animais marinhos, porque hoje a gente entende, né, que as mudanças climáticas e tudo, eles trazem coisas e questões que a gente precisa avaliar, mas as ações para que isso torne tanto próximo do nosso dia a dia e ao mesmo tempo que a gente faça que as próximas gerações também sintam essa importância, né? Sintam esse movimento acontecendo. E que a gente também preserve para eles, que a gente também tenha medidas que isso vá ter uma perenidade, né? Esse trabalho que vocês exercem, que vocês fazem, é um trabalho muito empático também, não só com o atual, porque é um trabalho que reflete muito no futuro. Então vocês fazem hoje para que no futuro vocês possam colher esses frutos, né? Exatamente. E assim, então a ciência aplicada, a gestão pública e o engajamento comunitário, eu trago isso muito realmente para dentro de todo o pilar do Instituto. Engajamento comunitário significa o quê? Dos caiçaras, as comunidades tradicionais, a juventude, as novas gerações, a sociedade como um todo. Né? Tem que estar junto com a gente. E a gente traz a tecnologia de ponta, que é basicamente a parte de telemetria satelital, acústica, drone, é isso. Ou seja, une o senso comum, né, daquela comunidade que vive, por exemplo, vamos citar a Ilha Grande, né, que seja da Ilha Grande ou que seja da Jipoia, une o conhecimento deles, o senso comum deles com o técnico de vocês e fazem essa junção que tem dado certo e vem dando certo, e vai dar mais certo. Não, já tem dado certo. Isso o nome disso chama saberes tradicionais. O que é isso? O saber tradicional é basicamente toda a vivência dessas pessoas, elas têm um valor inestimável. Não tem um valor para isso, não tem um valor de dinheiro disso, porque o que essa pessoa tem de experiência é o que traz para a gente hoje também o conhecimento. Né? Então, ou seja, eu aprendo muito com eles. Né? Eu até estava brincando com você antes aqui, a gente aprende muito mais com eles do que a gente ensina. Eu tenho aqui algumas coisas para poder passar, de dar conhecimento, de mostrar, mas eu aprendo muito mais com eles.
né? Então, assim, depois a gente vai contar um pouquinho do spoiler, né? Mas a gente tem uma campanha, né? A Gustavo avisou. Isso. Essa campanha, ela é basicamente junto com a sociedade, é para trazer com que as pessoas também possam fazer parte do Instituto e das ações que a gente está fazendo. Uhum. Né? Então, se você vê um tubarão, se você tiver, conta pra gente, mostra pra gente, fala pra gente. Já pode até falar agora, ó. Posso, já? Pode falar agora já. É a campanha Avistou, Avisou. Essa campanha, ela é o seguinte, como é que funciona? A gente pede para qualquer pessoa, turista, sociedade, caiçara, qualquer pessoa que gosta ou não gosta de tubarão, não tem problema. Viu um tubarão, me avisa. Por quê? O que a gente vai fazer com isso aqui? Muita gente me pergunta, mas o que você vai fazer com isso? Pra quê? A gente está mapeando mesmo os pontos de onde a gente está encontrando esses tubarões e tudo, e fazendo como se fosse um grande apanhado de informações para a gente poder depois fazer rotas, entender onde que eles estão usando, por exemplo, se estão perto da praia, se não estão, se eles estão mais afastados, se não estão. Também para a segurança da sociedade civil, Também. né? E também dos animais, isso que eu ia falar. principalmente, né? É dos dois. Dos dois. É dos dois, porque a gente entendendo, né, principalmente onde esses animais estão, muita gente pergunta, mas vocês conseguiram fazer agora a marcação, por exemplo, do tubarão-tigre. Tubarão-tigre é perigoso? O tubarão-tigre, ele é um pouco mais agressivo. Qual é a questão do tubarão-tigre? Ele é o mesmo que tem lá em Recife, em outros lugares. É o mesmo tubarão, mesma espécie. E algum já foi avistado assim próximo da nossa costa? Já, então, eles estão na Baía da Ilha Grande como um todo. Nossa, Eu que falo legal. isso direto. E muita gente me pergunta, onde que estão esses tubarões? De fato, o ponto deles. É difícil falar o ponto exato, porque primeiro, são tubarões, eles estão nadando. Eles estão rodando, Circulando. deslocando. E aí, se eu viro e falo, esse ponto aqui que ele tá, ele pode não estar lá mais. Mas me dá um ponto aproximado. Gente, é realmente a Baía da Ilha Grande. É uma área, né? A gente consegue, vamos adiantar um pouquinho aqui, mas a gente consegue, pelo celular, inclusive, a gente consegue ver, por exemplo, onde que esses animais estão. Então, a gente consegue ver que ele tem um uso muito amplo da Baía da Ilha Grande. Não tem como dar localização exata dele. Não dá, a localização exata é um tempo real, mas é um tempo real que funciona como? Por exemplo, ele tem que colocar a dorsal para fora. Dorsal é aquela barbatana dele. Sim. Essa anteninha que fica ali, ela tem que linkar no satélite. Nossa. E aí no satélite ele manda para cá e a gente consegue ter essa visualização. Tem um delayzinho, né? Esse delay é mais ou menos de quanto tempo, assim? Depende. Normalmente a cada 15 minutos tem um satélite passando. Não era assim, antes era a cada 1 hora. Nossa. Agora é a cada 15 minutos. Então a gente consegue, se esse tubarão coloca, por exemplo, a dorsal agora, daqui a mais ou menos de 1 hora a gente consegue ter mais ou menos uma estimativa de onde ele está. E aí a gente consegue ter esses pontos de onde ele está circulando. Então por isso que é uma grande responsabilidade nossa olhar isso e não dar uma informação errada. Eu tomo muito cuidado, gente, eu preciso até falar assim, eu tomo muito cuidado com as informações. Eu não jogo informação para não gerar fake news, para a gente não gerar pânico, para a gente poder tentar... Histeria desnecessária. Porque a gente falar de tubarão dá uma palpitação no coração. Tem preconceito acerca do tubarão já, né? Não é nem só um preconceito, eu digo muito, é uma questão que já vem de décadas ali, né? Cultural e um pouco também do medo que foi feito através daquele filme do tubarão. O filme Jaws. Sim, conta pra gente. Esse filme Jaws é de 1975, ele completou ano passado 50 anos. O filme do Steven Spielberg, que é aquele filme que mostra o tubarão pegando, né? Ele sobe em cima, inclusive, do barco e fica tentando pegar o cara. Aquele filme, ele de fato, ele gerou uma situação de muita apreensão para os próprios tubarões. Por quê? Primeiro, gerou um pânico nas pessoas que existe um tubarão que vai caçar pessoas, que vai matar, que é um serial killer. Nosso predador, Isso, um assassino, né? É um assassino que quer matar pessoas. E, na verdade, é um animal que está ali tentando sobreviver como todos os outros. Agindo com seus instintos. Tem os instintos, ele quer, como todo animal, reprodução, alimentação e perpetuação da espécie. É isso que eles querem fazer. Né? Então, eles não estão ali atrás de pessoas para matar, eles não têm vingança. Não faz parte da missão dele na Terra, né? Não é isso. Como todo animal. Eu brinco muito disso, né? Tartaruga morde. Se você deixar a tartaruga, ela decepa o dedo, decepa a mão, ela machuca mesmo. As pessoas acham que não, mas ela morde. Mas ninguém também. tem essa visão da tartaruga. Ninguém tem essa visão, porque eu brinco a fofofauna. Aquele fofinho, bonitinho. Quer passar a mãozinha. Então, aí as pessoas têm essa questão. Mas a tartaruga morde, golfinho tem comportamento social. Se você chegar perto de uma mãe com filhote, vai ter um problema, ela vai te vai agir de forma hostil. Baleia, a gente tem questões com baleia, por isso que tem inclusive toda uma regulamentação para poder fazer avistagem de baleia, porque você pode gerar um acidente
tanto para ela quanto para você, né? Então, assim, tem que ter respeito pelos animais, como a gente tem. E outra, uma coisa que a gente precisa entender, nós seres humanos somos animais. Nós também mordemos, inclusive, né? A gente morde, a gente também tem instinto de defesa, de proteção. Reflexos. Exato. E a gente é animal, a gente faz parte desse mundo, como todo mundo. E assim, os tubarões moram, eles são, realmente o lar deles é no mar. A gente está aqui, eles não vêm andando aqui para a terra, mas a gente também... Consegue visitar o habitat deles. E a gente precisa... Qual é a questão que eu estou trazendo aqui? A convivência harmoniosa. A gente precisa manter essa convivência harmoniosa. Como os outros animais todos convivem, por que a gente, ser humano, também não consegue se encaixar nesse padrão, né? Precisa ter, né? Até porque os tubarões, qual a importância deles no mar? Eles são animais que a gente chama de topo de cadeia, eles estão lá em cima, assim, né? Dentro daquela cadeia Aquele triângulozinho que a gente estuda na escola. Da cadeia trófica e tudo. Isso. Eles estão lá em cima, né? Eles têm alguns predadores? Tem agora o que está acontecendo. Orca, que tem predado tubarão. Eles mesmos, às vezes, se predam. Mas isso é por conta do desequilíbrio? Não, normal mesmo. É uma coisa normal. Os animais, eles têm uma relação muito já definida mesmo dentro do sistema predatório, ali, da cadeia trófica, né? E assim, os animais, eles não têm uma questão de vingança, de nada disso, eles estão ali para poder viver, sobreviver, né? Se alimentar, reproduzir, e é isso, está tudo bem, é tudo em harmonia, em equilíbrio. Né? É isso que eu quero dizer, é um grande equilíbrio, a natureza é perfeita. E aí com esse filme do Steven Spielberg. Isso, houve então essa cultura plantada de que o tubarão era o nosso inimigo. E aí o que aconteceu? Os tubarões, eles ficaram como vilões, grandes vilões. E a gente hoje sim, vários anos, né, a gente já tenta, quem trabalha com tubarões e quem gosta também, fica tentando mostrar esse lado que é o seguinte: são animais que têm uma cautela, que a gente precisa ter cautela porque morde? Sim, mas como todos os outros. Como se você for colocar a mão na boca de um cachorro que você não conhece. Também. Exatamente, mesma coisa. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente sabe, hoje a questão de incidentes, a gente não fala ataques, né? A gente fala de incidentes com tubarões, é uma questão, assim, o Brasil, ele é o quarto país no mundo que tem incidentes com tubarões. Aonde acontece mais? O quarto no mundo. Recife. Mas Recife tem uma questão diferenciada. A Recife tem uma questão de degradação ambiental. Né? Teve a questão da construção do Porto de Suape, teve várias questões ali de aterramento de manguezal. Invasão de um ambiente que não era para estar. Que gerou uma situação de desequilíbrio. Aqueles animais sempre estiveram lá. Sempre. Tubarões de cabeça chata, os Por que eles se concentram mais naquela área? Então, sempre tiveram, na verdade. Na verdade, os tubarões, eles estão ao longo do oceano inteiro. Né? Então, por isso que eu tô doida para poder um desses tubarões tigre nossos subir, ir lá para Recife, ou então ir para a África do Sul. Para poder acompanhar eles. Para a gente poder ver, né, realmente essa conexão mesmo, né, desses Vocês têm essa visão deles como os filhos de vocês? Não chega a ser filho, né? Porque eu respeito muito o animal, assim, eu tenho entendimento que é um animal, eu tenho respeito, um absurdo por isso. Eu tenho, realmente, eu não falo essa boca para fora. Quando eu tô no momento de marcação, que eu tô ali literalmente integrado, até tem uma foto, né, que mostra bem pertinho do tubarão, assim. Tem até uma aqui para mostrar para vocês, ó. Calma aí. Vou mostrar para vocês. Essa relação que eu tenho com os tubarões, ela é muito próxima, né? Eu tenho uma... Aqui, ó. Essa cara ótima. A carinha de criança que tá, meu Deus, tô realizando aqui, é isso que eu quero pra minha vida. Então, mas é isso. Muita gente me pergunta assim, mas se você não trabalhar com tubarão, o que você vai fazer? Eu dou uma bugada. Não porque vejo. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Óbvio que eu já fiz várias coisas. Eu trabalho na ONU, eu também tenho uma ligação com o processo regular de avaliação global dos oceanos, que a ONU participa, na verdade faz, né, que é desde 2017 que eu trabalho lá. Já foi ponto nacional focal do Brasil nomeado pelo Ministério das Relações Exteriores. Tem trabalho reconhecido já. Isso, e o trabalho da ONU é um trabalho que eu trago, inclusive, as informações do Brasil para dentro da ONU e a ONU para cá. Em que sentido? A gente tenta fazer essa ponte, né, de trazer as informações e o processo regular, ele faz uma avaliação mesmo global dos oceanos. E o que isso interfere? Na questão de peixes, na questão de poluição, na questão de contaminante, na questão de pesca, de tudo isso. Então, assim, todos esses fatores a gente tenta traduzir para levar para lá. Para quê? O que é feito nesse trabalho lá da ONU? São os tomadores de decisão, que são dos países, dos governos de cada país, são países, né, reunidos, que tomam decisões em conjunto pela informação. Os dados subsidiam exatamente isso. É exatamente o que a gente faz aqui hoje.
A gente hoje tem uma relação muito próxima com a questão da gestão pública, eu trago isso para dentro e a gente já conseguiu políticas públicas. Tem conquistado mais esse espaço. A política pública que a gente conseguiu já para cá, para o município, hoje a Piraquara, a Enseada da Piraquara, ela de fato hoje é uma área reconhecida pela IUCN. O que é o IUCN? É um órgão que regulamenta, que faz toda aquela lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. Aquelas avaliações que fazem ali das espécies, se estão em extinção ou não, esse órgão que faz isso. Sim. Esse órgão, ele fez um projeto muito grande ao longo do mundo, ainda está terminando ainda, mas eles avaliaram várias áreas, vários países que têm áreas prioritárias de tubarões e raias. O que é isso? Uma área para conservação prioritária desses animais. E aí, nós fizemos uma proposta, eu queria toda a Baía da Ilha Grande como um grande santuário de tubarões. Não deu. Sítio, um santuário mesmo. Santuário. De refúgio da vida marinha, de refúgio da vida silvestre. Que sonho. Né? Porque, de fato, a gente tem isso. É só o nome que eu tô dando. Não, e a vida, ela existe lá. Exato. Ele existe lá. Aqui, né? Aqui é só pra pensar um pouco. Mas é porque ela é mineira, tá? Porque mineiro tem esse negócio, é ali. Acho que eu não sei, né? Logo ali. De Mineiro. Logo ali, daqui uns 30, 50 quilômetros. Não, isso tudo é porque a gente anda 3, 4 quarteirões, a gente tá na praia. Verdade. Então a gente tá pertinho. Tá pertinho. É um pertinho mesmo. Então, assim, de fato, essa questão do IUCN, né, ela deu um reconhecimento para a Angra dos Reis de forma internacional. Hoje, a Angra dos Reis está no cenário global de conservação das espécies de tubarões e raias. Né? E aí, olha o peso disso. Olha o peso disso. É um peso muito grande, é um peso positivo demais para a Angra. Mega positivo. Isso traz a questão do turismo, isso traz a questão da própria economia, da gente ter uma economia do mar voltada exatamente para isso. E ao mesmo tempo da conservação dessas espécies, conservação do ambiente, porque as pessoas às vezes acham que a gente está querendo conservar só o tubarão, só a raia. Não! Quando a gente fala do tubarão e da raia, eles servem de espécie guarda-chuva para todo o ambiente, para todo o oceano. Todo aquele ecossistema. Para todo o oceano. Porque se você consegue preservar os tubarões e raias e você consegue fazer com que aquele ambiente se mantenha em equilíbrio, você vai ter um oceano saudável. E oceano saudável significa o quê? Oxigênio pra gente, a gente ter vida, porque não sei se vocês sabem disso, muita gente acha que o oxigênio vem só das florestas. Na verdade, o maior pulmão, né, que se fala é o oceano, não é a Amazônia. É por isso, na verdade, chama de Amazônia Azul. Amazônia Azul, né? É a Amazônia Azul, inclusive a Marinha tem esse nome, deu esse nome Amazônia Azul para os oceanos. A gente tem hoje as terras brasileiras, que são, né, o território brasileiro, que é do mar. Hoje nós temos mais de 200 milhas náuticas, né, para poder ter ali todo um território nacional, considerado que chama de Amazônia Azul. E é maior do que, inclusive, do que a Amazônia Verde. É para você ter uma noção. A importância. A importância que tem, né? E a questão mesmo da vida, né, começa na água. A vida começa na água, né? Nós, seres humanos, somos compostos 70% de água. Entendeu? Então, assim, se a gente não tivesse olhar, né, para a conservação de uma forma que a gente se englobe nisso, que a gente pertence a isso, fica difícil, né? E se há também um equilíbrio com relação às espécies de tubarões, raias, também se há um equilíbrio na economia para os pescadores da cidade, né, a nossa comunidade caiçara, né, os ribeirinhos. Exatamente. E assim, acaba que essa interação com esses animais, eu sei que no meu caso, eu tenho uma questão pessoal, de paixão, de fascínio. É o seu... o meu olho brilha, eu sei disso. Mas assim, a questão que eu tento trazer para as pessoas é para ter um pouquinho desse olhar, para a gente poder entender um pouco que esses animais representam nesse ambiente. E outra política pública que a gente conseguiu também foi junto aqui do município, em que a gente tem hoje uma área de diretriz especial mesmo para elasmos brancas. O que é elasmos brancas? Tubarões e raias. Tubarões e raias. Então a gente tem hoje isso junto ao plano diretor do município, a gente tem uma questão ali direcionada mesmo para a conservação dessas espécies. O que acontece? A gente tem que envolver as pessoas nesse trabalho, é o que eu tento fazer. A marcação nada mais é do que a gente tentar entender todo esse ambiente, onde é que esses bichos estão, se eles são daqui. Imagina se a gente consegue comprovar, como a gente já está comprovando, que esses bichos são residentes, que eles moram aqui, que eles não saem daqui. É mesmo? A maior parte deles tem ficado na Baía da Ilha Grande. A gente tem hoje, por exemplo, o tubarão-tigre, a gente chegou a marcar ele agora, né, em janeiro, que saiu até no Fantástico, a gente teve essas reportagens, e ele chegou aí para fora da Ilha Grande e voltou. A gente tem um uso dele ali. Ou seja, ele tem esse senso de lar. Por enquanto. São 3 meses agora que a gente está com esses bichos marcados.
A marca dura mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano. Vocês fazem a retirada do aparelho ou Não, permanece? então, esse aparelho, do jeito que a gente coloca, né, a forma como a gente coloca, ele é acoplado mesmo na dorsal ali do tubarão. Ele fica nele, mas ele depois com o tempo cai, ele sai. Ele sai? Mas por que a pele ela vai expelindo ele? Não, é porque na verdade como é um material que ele automaticamente vai tendo ali uma corrosão, uma degradação do próprio material, esse material solta. Alguns pode acontecer de ficar, mas a maior parte dele solta. E tem um outro tipo de marca que a gente também coloca, que é a marca que é a Mini Pet, a Pessat que a gente chama, né? Que é uma marca que solta. Ela é feita pré-programada para isso. Ela coloca na dorsal do tubarão para depois de um tempo pré-programado, um ano mais ou menos. Ela solta o tubarão. Mas ela é o quê? Biodegradável ou é um mecanismo? Não, é um mecanismo mesmo. Ela tem como se fosse uma guilhotinazinha dentro. Legal. Ela corta e boia. Na hora que ela boia, o tubarão vai embora sem nada. E fica lá para vocês fazerem E a marca fica boiando e com a anteninha, linka no satélite, a gente pega as informações. É muito difícil de recuperar esse tipo de equipamento, a não ser que seja próximo que da costa, porque senão você vai estar no meio do Oceano Atlântico, lá na África do Sul. Como é que eu vou lá pegar? Não tem como, né? É bem complicado. Então a gente acaba não conseguindo recuperar esses equipamentos mesmo. É um equipamento que é para colocar e deixar mesmo. É feito para isso. É muito caro, é um processo assim muito complicado, logística, mas ele não tem valor comercial nenhum. Então se a pessoa, por exemplo, pegar... muita gente me pergunta desse avistou, avisou. Se eu pegar um tubarão marcado, eu falo, pelo amor de Deus, solta. Solta. Por favor, deixa ele vivo. Avistou? Só avista, deixa ele embora. Só me conta. Só eu vi aqui, tira foto, filma, me manda. E se alguém encontrar esse material que você falou que ele solta sozinho? Aí me avisa também, pelo amor de Deus. Porque a gente provavelmente já vai estar sabendo que não tem como acessar, né? Se alguém chegar até isso é porque está fácil de acesso, né? Mas se alguém pegar também, me avisa também. Né? Mas de qualquer forma, esse material, ele é para poder a gente conseguir armazenar temperatura, profundidade e esse deslocamento desses animais. Então é um equipamento muito importante para a gente, que essas informações a gente consegue entender tanto na coluna d'água, por exemplo, se ele vai muito fundo, se ele não vai, se ele fica mais na superfície, se ele não fica. Então a gente consegue entender isso e não só do deslocamento dele, do tipo, se ele vai ficar aqui, se não vai. A gente teve animais marcados que já foram marcados aqui na Baía da Ilha Grande, que foram pro sul do país. Nossa! Entendeu? Os Velha Preta, né? A gente sabe disso. Daqui a pouco os Velha Preta estão todos chegando aqui. Que são os donos, são os anfitriões aqui de Angra do Gelo, são? Quase isso. Quase isso. É quase isso, porque eles batem cartão. Eu uso muito essa expressão, eles batem cartão. Todo ano eles vêm, ficam um período, se agregam um período e depois eles vão embora. Não é que eles vão embora e saem da Baía da Ilha Grande, eles ainda permanecem. A gente sabe que eles permanecem dentro da Baía da Ilha Grande. Qual é a questão? A gente sabe que eles não ficam mais agregados naquela local. A gente sabe que tem um período do ano que eles vêm, é mais ou menos outono e inverno, daqui a pouco eles estão aí para chegando, né? E eles vão embora, no finalzinho ali de setembro, outubro, eles já estão indo embora. Mas eles saem dessa agregação. E aí, o que acontece? Hoje, por exemplo, se você for no local em tese que está agregado, eles não estão lá. Não estão lá? Não estão lá. Eu faço esse monitoramento semanal, quase que diário. Né? Então a gente consegue ver ali se esses bichos estão ou não, chegando ou não. Então já eu conto para você se eles chegarem. Tá. Né? Mas aí esses tubarões são fêmeas grávidas que vêm buscar refúgio. Elas querem passo seco para gestar o filhote. Qual o tempo de gestação desses animais? Normalmente é 9 meses. É quase parecido 9 meses, com a nossa, gente. muito parecido. Então você imagina, só que o tubarão e as raias, eles têm uma questão. Eles demoram para poder conseguir ter ali a sua gestação. Esses tubarões tigres que nós marcamos, o maior deles tinha 2,10 metros. Ele ainda não era adulto. 2,10 metros? Ele não era adulto. Ele era um juvenil. E na fase adulta? A fase adulta começa ali de 2,5 para 3,5 metros. Nossa. É mais ou menos, tá? Bem assim. Mas o que acontece? Esses tubarões de tigre, ele chega a 5 metros. É um bicho muito grande, é um bicho muito robusto. Então você imagina... O ambiente, cara... Quanto tempo dura um tubarão? Muita gente me pergunta isso. Tubarão, em tese, é de 50 a 70 anos. Tem tubarões que duram mais de 100 anos ali, o da Groenlândia, 400 anos. Isso. Então, assim, são poucos, esse tubarão é mais primitivo. Esses tubarões, eles têm uma duração, né, uma vida, uma expectativa de vida maior. Só que os tubarões, em geral, é de 50 a 70 anos. Como é que para poder ele chegar no processo maduro dele mesmo, de poder ter ali seus filhotes, em torno de quase mais de 10 anos. O tubarão tigre, por exemplo, é de mais de 10 anos. Para ele poder estar maduro para reprodução. Exatamente. Então, assim, é de 10 a 20 anos, na verdade, para ele poder estar maduro. Então, você imagina, se 10 a 20 anos, ou seja, quase metade da vida dele, ele demora para poder conseguir ter filhote, e outra, a gestação dura 9 meses, então, ou seja, ali um ano ele já perdeu quase que na gestação.
E aí nasce quantos filhotes? Depende da espécie. Dependendo da espécie, nasce de 5 a 6, 10 filhotes. Mas tem uma questão, por exemplo, o tigre tem uma questão legal. Eu acho legal porque é diferente, é inusitada. Eles têm uma questão que é canibalismo intrauterino. Eles têm como se Dentro do útero, eles se comem. E aí o filhote... Então a nossa corrida, que é para conseguir alcançar lá, eles fazem depois que já estão vivos, né, lá dentro do útero. É como se fosse assim, é lei da vida, lei da sobrevivência dentro do útero. Porque eles têm ali, vamos botar, em torno de 6, 7 filhotes ali mais ou menos, uma hipótese. Pode acontecer de nascer 1, 2 filhotes. Por quê? O que aconteceu? Os irmãos comeram. Eles eclodem dentro do... É ovo, né? Não, tem espécies que são ovos? Tem espécies que são ovo vivíparo, que a gente chama, né? Que é tem o ovinho mesmo de tubarão de raia. E tem as espécies que são também... Tem a ovípara também e tem as vivíparas. O que é vivípara? Vivípara é aquela que é placenta igual a gente. Não é uma placenta igual, óbvio, né? Claro. Mas é uma placenta e nasce já o filhote pronto para a vida. Pronto, que aí é onde acontece essa... Não, antes disso. Esse, por exemplo, o tigre, ele é diferente. Ele tem essa questão ali intrauterina e ele come dentro do próprio útero da mãe os filhotes, um come o outro. Isso é o intrauterino. Isso tem vídeos na internet, inclusive. Tem vídeo? Tem vídeo. Dentro? De dentro. Ultrassom. Né? Que a pessoa faz ultrassom, consegue ver ali, tem como se fosse um raio-x, né? Basicamente dizer, né? Um ultrassom dentro. Ao vivo ali. Ao vivo, mas tem mesmo. E tem tubarão-limão, eu sei que também tem. Então, assim, são coisas inusitadas que esses animais fazem, né? Que tem ali. E que, por isso que torna ele ainda mais fascinante no mais sentido especial, porque é o seguinte, quando ele já nasce da guerra, ele já nasce pronto para a guerra. Não tem cuidado parental. O que é cuidado parental? Não tem cuidado de pai e mãe. Não tem. Ele nasce pronto já para poder viver. Pronto para viver. Um tigre, por exemplo, normalmente o parto ocorre próximo de mangue. E aí o mangue, o que acontece? Tem aquelas raízes do mangue, a fêmea, por ser muito grande, quando ela pare o filhote já sai dali e ele entra para dentro do... Porque a mãe já vai querer caçar ele. Tem uma questão, não é que a mãe só vai querer caçar, porque, ai meu Deus, a mãe vai comer o próprio filhote. Você tem que entender que a fêmea, quando está grávida, ela tenta economizar energia num nível absurdo. Então ela tenta não... Porque se gasta muito nesse processo, né? E ela pode morrer, e ela não quer morrer, ela quer perpetuar a espécie. Então ela prefere ficar... A caça desses animais, né, ir buscar um alimento, gera um processo que o tubarão pode morrer. Então ele não vai fazer isso. Ele vai se poupar, ele vai tentar poupar porque ele quer parir, ele quer ter os filhotes ali. Então ela segura um pouco ali, ela diminui enormemente a energia dela, ela come menos, ela inclusive não só come menos, mas ela também fica ali num estado de, talvez até de fome mesmo. E aí quando nasce os filhotes, ela está faminta. Então ela precisa ter condição de comer alguma coisa. E se o filhote der mole na frente dela... Surgiu na frente, abocanhou, acabou. E ela vai comer. E aí é a grande... Olha como a natureza é perfeita. Ela já faz o parto no manguezal, que o filhote consegue fugir dela mesma. A natureza é perfeita, gente. Nada disso é feito de uma forma aleatória, sem pensar. É tudo pensado, né? Assim, independente de se a pessoa acredita ou não em Deus e tudo, mas assim, é feito realmente... É um sistema realmente que funciona. Que funciona em equilíbrio, em harmonia, que tudo tá tudo bem, entendeu? E aí esse filhote nasce e já vai para dentro do manguezal e a fêmea não consegue pegar ele ali e ela sai dali e vai viver sua vida. E o filhote já nasce totalmente pronto para viver. Formado e para se alimentar, inclusive. Né? E aí, por isso, também tem uma questão. O jovem, a juventude, ela é mais ousada. Ela é mais afoita. Mais afoita. Então, assim... Corajosa. Os tubarões menores, né, que a gente fala que são juvenis, eles são mais assim. Por isso que a gente está vendo, por exemplo, Gaspar, Baltazar, que foram os que a gente marcou, em homenagem a Angra, aos 3 reis magos. Né? Falta o Belchior, que nós vamos marcar ele já. Já a gente marca. Já achou ele? Ou... Já, a gente vê ele direto. Ele só ainda não fez a saída. Não, a gente vai fazer. Mas teve muita chuva, né, nesses períodos todos agora, mas assim, a gente vai fazer a marcação. E Gaspar, ele é o mais novo, assim, né? É um 1,80 m. Né, mais juvenil. E aí ele que teve toda essa impulsão, ele saiu para fora da Ilha Grande, ele voltou, ele tem uma circulação maior. A gente vê um comportamento diferenciado dele. Já Baltazar, ele já é mais aqui mesmo, ele fica mais dentro daqui da Baía da Ilha Grande, né, ele tem uma circulação grande também dentro da Bahia, mas ele fica por aqui, ele ainda não saiu.
né? Então a gente está sempre ali naquela expectativa do que eles vão trazer para a gente de novidade, né? Então, assim, são animais que a gente traz muito, assim, quanto são nossos filhos, né? Mas não é isso, a gente gosta, inclusive, a questão do nome é para, primeiro, ter um registro da gente saber identificar cada animal. Quem é quem. De quem é quem. E, ao mesmo tempo, de aproximar, principalmente as pessoas, a sociedade, a gente mesmo, para esses animais. E, de uma certa forma, a gente homenageia, né? Então, assim, todos os nossos animais marcados, a Beth, por exemplo, que é uma galha preta que nós marcamos, é uma fêmea. Foi a primeira galha preta mesmo marcada pelo... Por que Beth? Então, Beth também em homenagem à Beth daqui, de Angra, né, que é a esposa do... A Beth Brito. E também a mãe da Alba Valéria, Sim. que é do IMAR, que também ela nos deu muito apoio, né, sempre nisso tudo. E vocês homenagearam. E a gente homenageou a Beth por isso. A Aurora, que também veio, a Aurora também, porque é um nome nosso que a gente tem de carinho nosso, que veio do meu marido de filha e tudo assim, a gente não tem ainda, mas já tem todo um processo ali. A Aurora, que também já foi marcada. E aí a gente teve Gaspar Baltazar, né, que estão nesse processo, e teve os outros todos ali, a gente já está com quase mais de 10 tubarões marcados ao longo desse processo todo. E aí a gente vai marcar, a gente está com mais marcas também, então ao longo desse ano a gente vai estar com para mais de 20 tubarões marcados, né, então só esse ano. Então, assim, a gente realmente tem muita coisa pela frente, tem muita novidade, acompanha a gente, segue a gente lá tanto no ProShark, _, Instituto, mas também tem o nosso site. Tem o site de vocês também, que eu vou deixar no final do... Vou deixar, na verdade, na descrição do vídeo no YouTube, o link para o seu site, para o seu sítio online, e também o Instagram deles, tá? E assim, tá trazendo, então, assim, a gente tem essa proximidade com esses animais de uma forma que a gente tenta mostrar esse pertencimento. E eles são de Angra, né? Eles são daqui, da Baía da Ilha Grande. Eles não são só de Angra dos Reis, né? Eu brinco que o mar não tem placa de pare, vire aqui, não entra aqui. Existe isso. Não existe. Então é toda uma ligação. A gente tem um privilégio, eu digo muito isso, a gente tem o privilégio de ter esses animais aqui e de ter um diamante na mão, para lapidar, e a gente fazer isso da melhor forma possível, de ter uma gestão pública, com políticas públicas voltadas mesmo para essa questão. Que há uma disposição, né, para poder fazer acontecer. Um ordenamento costeiro marinho, para ter área segura, assim, para banho, da gente entender que está tudo bem nesse processo, né, e de ter essa convivência harmoniosa. Tem que ter um olhar diferenciado? Tem. O que é esse olhar diferenciado? A gente precisa realmente entender onde eles estão para saber de fato o que pode ser seguro, o que não é seguro, como fazer, ter sinalização, a gente colocar placas mesmo avisando, e aí trazer o turismo para dentro disso. Como que a gente traz o turismo? É o ecoturismo, o turismo sustentável, né? E o turismo de base comunitária, não sei se as pessoas sabem o que é isso. O turismo de base comunitária é trazer a própria sociedade, ou, por exemplo, na Ilha Grande, nesse processo. A Ilha Grande já vive disso, aqui também a gente vive disso, a sociedade, os moradores daqui, não tem ali levar as pessoas para passear, para poder conhecer. Então, voltar mesmo assim, o que atrai Angra para os turistas? Esse oceano maravilhoso, essa vida maravilhosa, essa biodiversidade, essa beleza natural que nós temos aqui em Angra. Isso atrai o turista. É isso que atrai. Então, imagina você fazer uma visitação, você fazer uma observação dos animais, cara. Exato, como acontece, por exemplo, para a baleia, que hoje tem avistagem de baleia, e tem sido feita toda uma capacitação para isso, uma regulamentação para isso, a gente pode também fazer um turismo voltado para a avistagem de tubarão. Lá fora isso existe, lá fora isso de fato é concreto, tem lugares que tem, que a gente chama de shark watching. Do mesmo jeito que tem o whale watching, que é o whale de baleia, né? O whale watching, watching de ver a avistagem. O shark watching, que é tubarão, né, avistagem de tubarão, é a mesma coisa. Só que tem que ter uma ordenamento, uma regulamentação, senão vira uma coisa bagunça. E aí fica complicado. E ao mesmo tempo a gente tem mergulho aqui, a gente tem mergulho autônomo, a gente tem a gente é super seguro. Eu já ouvi um relato de um mergulhador que ele chega aí próximo assim do animal e super tranquilo, super dócil. Quando você mergulha, principalmente quando tem a oportunidade, eu já mergulhei várias vezes, né? Eu tenho uma escola de mergulho também, várias vezes. Eu vou pedir pra você contar, desculpa te interromper. Não, vamos uma história, a história mais encantadora que você tem com o tubarão. Tá, mas eu tenho, isso é fácil demais até. Na verdade, porque eu trabalhei com um tubarão branco na África do Sul. Eu fiquei um mês trabalhando na África do Sul. Tive a oportunidade de ir para lá, pelo Sharks International, que é um evento que vai acontecer agora até no Sri Lanka também, né? Com essa questão de guerra e tudo. Vocês estão se programando para ir? Eu ia, mas aí eu estou nesse processo todo porque eu estou preocupada com a guerra, né? Mas enfim, o Sharks International ele acontece a cada 4 anos. E é tipo a Copa do Mundo nossa, né? E aí o Sharks International, ele quando teve 2010, não, desculpa, foi 2014. 2014 foi na África do Sul.
E aí eu fui na África do Sul para ir para esse evento e ao mesmo tempo eu falei, gente, eu tô indo para África do Sul, um lugar onde tem mais tubarão nessa vida, né? Eu vou ficar lá, eu vou dar um jeito. E eu consegui, eu fiquei trabalhando num projeto que é o White Shark Project, que é um mês, eu fiquei um mês trabalhando lá com eles. E aí eu trabalhei também no Marine Dynamics junto com a Alison Tower, que é uma super pesquisadora com relação à marcação. É uma referência super da questão dos tubarões brancos na África do Sul. E eu pude participar com ela da marcação, de ver todo esse processo, tudo ali. E trabalhei também com o turismo também, do que a gente chama de cage diving, que é o mergulho na gaiola. Na gaiola. Com os tubarões brancos. Umas coisas de filme, que pra gente aqui é outra realidade. É isso. Eu trabalhei com eles lá. E aí, uma das coisas das cenas mais lindas da minha vida foi ter visto o tubarão branco mesmo, ao vivo e a cores. Ao vivo, na sua frente. Não, ia ser pertinho, né? Não acredito, caraca! E ele é surreal, assim, o olho do tubarão branco, não sei se as pessoas sabem, né? A gente vê só aquele preto, você acha que é preto. Na verdade, ele é preto. O que é branco nosso dele é preto. O que é preto nosso é azul marinho. Azul marinho. E ele mexe, assim, ele te vê. Ele sabe. O tubarão tem ele te acompanha. As pessoas acham que os tubarões não enxergam bem. Os tubarões enxergam muito bem. Eles têm uma visão muito boa. E ele consegue saber que você está ali, ele consegue te ver. Entendeu? Então ele sabia que a gente estava ali. Então, assim, uma das cenas mais incríveis que eu tive foi numa dessas. Estava no final, era o último dia, inclusive. O tubarão branco de 5 metros, ele apareceu. A gente via 18, 19 tubarões por dia, era coisa assim. Comum. Super comum, tubarão branco. E aí, nisso, de 5 metros apareceu, os 5 metros era quase o tamanho da gaiola. Nossa. E aí, só tava eu e mais um dentro da gaiola, água 9 graus de temperatura, muito frio. Se tremesse não era de medo, era do frio. Não, e eu ficava na água até aqui onde ficava roxo. Tipo assim, começava a ficar roxo já, eu deixava. Mas até quando chegava na metade do dedo... Esse era o seu termômetro. Era. Aí quando chegava aqui eu falava, acho que eu tenho que sair. Aí eu saía da água, porque aí eu já não me aguentava. Né? Mas assim, eu ficava na água muito, até onde eu conseguia. E aí, nesse processo, os turistas já saíram, já tinha ninguém mais na água. Era só fim tava... Fim do dia já quase. E aí apareceu esse tubarão branco de 5 metros, estava eu e só mais um cara dentro da gaiola. E eu lembro de eu olhar aquela cena, assim, aquele bicho maravilhoso. E aí ele vem, né, ele vem pra pertinho da gaiola. Pertinho. E aí a gaiola tem um espaço, assim, é doideira. Assim, tem uma janelinha. Não é nem janela, é um espaço mesmo grande, assim, né, que fica de fora a fora. E esse tubarão veio e ele colocou a dorsal, a peitoral, a peitoral dele dentro, assim, passando passou, assim na minha frente. Dentro, Só assim. que aí, eu não aguentei, eu olhei aquela cena, ele passando aqui assim, do lado, assim. Você, prontamente. Eu só botei a mão. E aí ele tava dentro da gaiola, eu tava dentro da gaiola, não botei a mão pra fora da gaiola, eu botei a mão dentro da gaiola. E aí eu botei a mão nele, assim, aí eu vi que ele sentiu assim, tipo, ele sentiu que alguém botou a mão nele. Ele foi falar, e aí ele saiu. E aí no que ele saiu, ele voltou, ele ficou curioso. E aí ele voltou. E aí nisso que ele voltou, ele fez de novo o mesmo negócio, ele botou de novo a peitoral dentro da gaiola e foi passando, e eu contei as fendas branquiais, são 5 fendas branquiais. O que é fenda branquial? É onde ele respira. São aquelas que ficam aqui, né? Que chama, assim. Parece que é guelra, não é guelra, chama fenda branquial. Aquilo ali eu contei, são 5, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, aí eu botei a mão. Rapidinho. E aí eu fui tipo Free Willy. E a pele dele, o couro? Então, aí você quer, tem até uma foto, né, que mostra aqui, né, a minha mão machucada. O que acontece? Essa é minha mão, tá? A gente tá machucada, acho que tem uma outra foto anterior, acho. Não, é outra. Você tem uma foto que você me mostrou. Não lembro qual que é. Essa aqui, ó. Eu tenho a minha mão tá machucada porque a pele do tubarão são microdentículos, são dentículos dérmicos. É tipo um dentinho mesmo. Você consegue ver aqui agora? Vamos pesquisar. Você tem como pegar ele? São dentículos dérmicos. Esses dentículos dérmicos nada mais é do que tem, inclusive, dentina na formação, na composição. Essa pele, se você passar a mão da cabeça para trás, da cauda, é lisinho. Se você voltar, é como se fosse uma lixa. E essa lixa, dependendo da espécie, por exemplo, o tigre é uma lixa muito forte, machuca. E no que machuca, acaba gerando exatamente, eu tenho até hoje ainda aqui as marquinhas, né? Aqui, tá vendo? Os dentículos são bem assim. Você tem uma outra foto, melhor, ó, que mostra mais esses dentículos aqui, quer ver? Qual? Cadê? Não, sobe, vai em cima. Clica nela aqui que eu acho que vai mostrar. Deixa eu ver. Aparece aqui embaixo? Deixa eu ver. Não, vai. Cadê? Você mostra essa foto? Cadê? Mas é isso. Mas aqui, acho que essa foto aqui é melhor. Essa daqui? Bota dentículo dérmico, tubarão. Bota lá em cima, tubarão. Eu acho que é melhor. Vê. Esse vai aparecer. Aqui, ó. Essa aqui é bem legal. Essa foto, ela mostra exatamente isso, que o tubarão, ele tem uma diferença, assim, um pouco maior nisso. Aí, ó.
A pele dele é basicamente isso, são vários dentinhos, um acopladinho no outro. O Michael Phelps, que é aquele nadador que super batia recorde, recordista e tudo, ele chegou a fazer na época uma roupa de tubarão, né, de pele de tubarão, que ele foi proibido, inclusive, ele não podia mais. Mas era extraído do animal ou era dele não, laboratório. E aí, só que ele pegou a mesma tecnologia do dente, ali, dos dentículos, né, da pele do tubarão, e colocou nessa roupa. O que aconteceu? O cara que já era voava, ele deslizou, ele virou um foguete. E aí, teve uma condição assim que eles falaram, não dá. Pô, pra que o tubarão tem isso? Isso nada mais é do que de uma forma para ajudar ele na natação. Né? Ele não dá uma charré, se você não vê tubarão dando uma charré. Ele não consegue fazer assim. Ele não consegue, ele só nada para frente. Se ele precisar ir para trás, ele vai virar, ele vai girar, ele vai rodar para o outro lado. Entendeu? Então nada mais é do que uma situação para dar uma hidrodinâmica no animal mesmo. Né? Para ele conseguir nadar melhor e ele deslizar melhor na água. É por isso que é um animal tão bem adaptado. É um bicho fascinante mesmo, né? Ele tem situações que nenhum outro animal tem. Né? E aí, esses dentículos, né, que da pele, eles machucam se você voltar ao contrário, né? Se você fizer. Ele tá assim, a cabeça dele aqui. Se você fizer assim, tudo bem, mas se fizer assim. Bota a foto lá, tem uma foto que mostra. Ele faz na. Quer ver? Os tubarões, você consegue, tipo, da cabeça pra trás. Não essa foto não, são as nossas fotos mesmo. Tá. As nossas fotos mesmo. Aí. Aqui. Vai passar. Aqui, ó. Da cabeça pra trás, se você fizer assim, é lisinho. Se você fazer assim ao contrário, aí não. Aí já é super. Corta mesmo. Corta, machuca, é uma lixa mesmo. É como se fosse uma lixa. E aí machuca. Por isso que eu machuquei ali, porque por causa disso. Na hora que eu voltei, é como se tivesse arranhado mesmo e machucado. É aqui na mão ali, né? Exatamente. Então, assim, mas é normal, tá tudo bem, tá tudo certo. É bom que são, eu brinco que eu olho pra isso aqui, eu lembro do tubarão tigre, né? É só pra mim tá ótimo. Então, assim, pra gente, então, assim, para as pessoas entenderem melhor, né? Esses tubarões, eles são muito bem adaptados. Eles se movimentam na água de uma forma única, né? Então, assim, por isso que eles são tão fascinantes, tão especiais, né? E aí, assim, esse momento com esse tubarão branco que eu tive foi único. Assim, eu passei a mão nele todinho até a cauda e eu já tava saindo. Nisso eu já tomei um cocão ali do tipo, não pode fazer isso. Não bota a mão. Mas de fato, realmente, assim, a gente tem uma questão, não pode ficar botando a mão. Obviamente do lado de fora, na gaiola, nem nada. Do lado de fora, com certeza. De jeito nenhum, não bote a mão pra fora, né? Você vai ter um problema, você vai ter uma situação que você vai gerar um acidente. Você vai ter um problema e não vai ter uma parte do seu corpo. E você vai gerar um acidente, olha que absurdo. Você tá indo lá pra fazer um turismo pra ver o animal, entendeu? E aí você vai gerar uma situação de problema pro animal e pra gente. Não tem pra que fazer isso. Você vai acabar inviabilizando, né, mesmo um turismo que era bacana, que era uma coisa positiva. Legal. Então não tem porque que fazer qualquer coisa que surge já vai gerar uma histeria. Exato. No meu caso, foi diferente que ele estava dentro da gaiola. Eu até fiz isso até para poder, inclusive, empurrar ali, para poder manter a distância, né, do animal. Mas, assim, é uma situação muito inusitada e nova, assim. Eu também tive uma outra situação que, mergulhando na África do Sul, um tubarão apareceu, eu estava aí sem gaiola. Não era um branco, a gente era o que a gente chama de tubarão fidalgo, né? Que é um Carrinos obscuros. É um nome diferente, assim, lembra muito o tubarão lombo preto. Lombo preto. E aí, mas não é o lombo preto, era um outro tubarão. E aí eu tava mergulhando e aí eu vi uma mancha vindo na minha direção e eu vi que era um tubarão. E eu falei, caramba, eu já tava apoiada no fundo. Eu falei, cara, era um bicho grande. E eu tava no Tiger Point, que era o lugar do tubarão tigre. E o tigre é curioso. Eu falei, gente, eu tô sozinha aqui, que tava o pessoal mais em cima, eu falei, vou me juntar com a galera. Claro. Comecei a nadar mais próximo pra eles e quando eu vi, o tubarão tava chegando perto. E aí eu falei, bom, vou parar. Não, sem gaiola. Nada, no mar. Aí eu tenho filmado isso. E aí ele veio, me circulou, eu parei, o instrutor tava vindo junto comigo. Você tava com máscara? Máscara, regulador, cilindro, tudo isso, né? Tipo de garrafa, né? E aí ele veio, me circulou, e eu vi que ele tava circulando de curioso mesmo. E aí quando eu fui virar, eu falei, bom, se ele tá girando aqui, eu fiquei meio tonta, porque eu fiquei girando junto, você tem que estar sempre, bom, acompanhando. Sempre de frente pra ele. Sempre olhando pra ele. E aí nisso que eu virei pra cá pra poder fazer isso, ele veio aqui, trombou o focinho aqui e saiu. Aqui? Bateu e foi. Bateu aqui e foi. E aí ele foi embora. E aí nunca mais abriu. Foi a coisa mais incrível da minha vida. Muito louco. Muito louco. No Atol das Focas também. Tem até uma foto, inclusive, minha aqui. No Atol das Focas eu tive a oportunidade de gravar. Eu gravei um documentário da National Geographic que eu produzi, inclusive, fui produtora científica. E esse documentário da National Geographic, ele mostrou as ilhas oceânicas brasileiras, o trabalho que é feito e tal. E aí foi uma oportunidade com a Zelinha do Atol. A Zelinha é quem conduz isso, inclusive Zelinha é uma grande amiga.
a Zelinha tava lá e ela que tirou a foto, inclusive. Eu tava saindo já da água, né? E aí foi quando eu vi, quando tinha um caminho só pra sair. E aí quando eu vi tinha um tubarão ali dentro, era um tubarão-limão. E aí o tubarão-limão, ele assustou tanto quanto eu. Claro, ficou os dois assustados, né? Ele ficava indo, e aí, só que ele deu a volta, voltou e eu falei, cara, eu não posso dar, eu dei as costas pra ele, aqui eu vou ter um problema. E você já... Eu botei, eu inflei o colete todinho, eu tava com um colete regulador também, né, cilindro, inflei o colete, eu tava com a altura da água aqui assim, mais ou menos, um pouco abaixo do peito, assim, embaixo. Então, assim, eu consegui ficar boiando e ele passou por debaixo. Só que ele voltou, e eu falei, gente, se eu não subir aqui, ele ia me morder provavelmente, porque ele é do tipo, ele se sentiu acuado, né? Então, ou seja, é uma situação de defesa do animal. E aí, ele passou por debaixo de mim, quando ele passou, eu já falei, caramba! Ai, meu Deus, obrigado! Não, muito bom, pra mim foi maravilhoso, não foi obrigada, tipo, cara, que momento único! Maravilhoso! É maravilhoso da minha vida. Olha só como é que é o instinto da pessoa, né? Não, meu Deus, obrigado pelo livramento. Não, obrigado por ter... Pela oportunidade por isso, obrigado vivido isso, pra mim foi isso. É aí que essa é a linha tênue, né? Da pessoa que é fascinada, apaixonada, e pra quem é um ser humano normal, né? Ser humano normal. A gente devia ser todo mundo mais normal, mais assim. normal assim, né? Esse deveria ser normal, pra gente respeitar esses animais. Porque é isso, e pra mim foi realmente assim, para me analisando, né? Eu colocando até no lugar da minha mãe, né? A minha mãe na hora, meu Deus, minha filha, como é que foi isso? Pra mim, eu falo, foi uma realização aquilo dali, porque foi um momento de interação com aquele animal que eu entendi exatamente o que ele queria. Ele queria passar. E eu parei na frente da reta dele, entendeu? Então, assim, a gente tem que deixar o animal nesse ponto, que é o momento tenho certeza que aquela menininha que viu o tubarão lá na praia, pescado, começou a pulsar e ferveu, saiu pra fora. Exato. Então, assim, trazendo isso hoje, né, o Instituto, ele tem essa pegada mesmo da gente tentar trazer essas histórias pessoais. A gente tem, né, outras pessoas que fazem parte da equipe, né, o Tato, né, que é o Marco Antônio Slerka, que é o que está com a gente. O Tato, ele é outro também extremamente apaixonado com os tubarões. O Leandro Pessoa também, meu marido também, ele vive isso comigo desde, tem 16 anos a gente casados. Então, assim, a gente está nesse processo de... Ele vive intensamente comigo desde sempre, então ele sabe exatamente o que isso representa para mim e isso tem representado para ele também. Né? Então, assim, para todo mundo, a Lute Slerka, que é também uma é a mãe do Tato, inclusive, ela tem, né, toda essa ligação com o mar desde pequena também. Então, assim, são histórias muito parecidas, semelhantes, e que a gente hoje soma isso tudo. Os caiçaras que estão com a gente tem caiçara, a gente que ajuda a gente, inclusive, também para poder... equipe, com vocês. equipe, porque a gente captura o tubarão, mas muita gente me pergunta, você machuca o tubarão? Cara, o tubarão, quando ele é capturado, a gente tem um anzol que ele é feito para isso, ele é um anzol reto, não é um anzol que é torcido. Que é gancho. É um anzol que ele consegue, né, pega o tubarão ali, mas ele te tira tudo depois, ele te corta tudo, tira tudo, não fica nada no animal. E a pele do tubarão, ele é de cartilagem, igual nossa orelha, nosso nariz. Então, colocar a marca e fazer isso tudo faz com que depois ele se regenere. A nossa orelha, se a gente tirar o brinco aqui, ela vai cicatrizar e ela vai fechar. A mesma coisa acontece com os tubarões. Então, assim, a gente sabe que o tubarão, ele tem uma questão ali de muita potência, né? E ao mesmo tempo ele tem essa condição pelo fato de ser peixe cartilaginoso, tanto os tubarões em raia são peixes cartilaginosos, né? Então a composição inteira do corpo dele, a maior base mesmo é de cartilagem, né? Então, ou seja, tem uma situação diferente mesmo dos outros animais. Os peixes normalmente que a gente come, tudo que a gente tem ali acesso, são peixes ósseos, né? Eles têm osso, é diferente do que é dos tubarões em raias. Então, assim, eu tento trazer muito esse olhar, né, do Instituto e das pessoas que estão entrando junto disso. E não precisa ser um amante do tubarão. Não precisa ser fascinado dessa forma. Né? Não, pode ser uma pessoa simples. Só pode ser um ser humano. Que quer fazer diferença nesse mundo e deixar mesmo um legado, de tentar proteger as espécies, de conservar mesmo, para a gente poder ter ali todo um ecossistema em equilíbrio, respeito com os animais. E que as gerações futuras todas possam usufruir disso, né? Perfeito. Então a gente traz isso e a gente busca muito apoio, sabe, Geliel, porque muita gente fala assim, vocês estão com financiamento, vocês estão voando e tudo. Fala, gente, é uma ONG, o Instituto ProChark é uma ONG. O que é ONG? É uma organização sem fins lucrativos.
Então, tudo que a gente tem aqui hoje, né, se vocês quiserem apoiar, inclusive no site, inclusive tem uma parte lá de contribuição, se quiser ajudar, porque isso tudo vai ser voltado para a pesquisa e para o trabalho que a gente já está fazendo. E, de fato, a gente coloca isso e traz para a sociedade depois também o resultado. A gente traz esse feedback depois para todo mundo, para mostrar que tudo que está sendo feito aqui é aplicado também de alguma forma na sociedade. Na prática funciona. Na prática. Não todos é são só, beneficiados. exatamente, todo mundo é beneficiado, desde do tubarão, da gente, do ser humano, de ter uma condição de equilíbrio, né? E o oceano, né? Como um todo, da gente ter essas condições aí. E a gente ganha aí o maior bônus de todos, que é a vida, né? Exatamente. A vida é preservada na sua natureza, Exatamente. na sua raiz. E Exatamente. todos são beneficiados, tem razão. É isso. E desde a da minha época, quando eu marquei os tubarões no arquipélago de São Pedro e São Paulo, a gente sabe disso, né? Que os tubarões lá em São Pedro e São Paulo, por exemplo, não tinha uma área de proteção. Foi criado através dos dados, de todo o trabalho de pesquisa que é feito. Então, assim, até hoje se faz os trabalhos lá, eu ajudo, inclusive, o pessoal. Então, assim, é isso, é somar. Ninguém faz nada sozinho. Perfeito. É exatamente isso. Agora a gente partindo um pouquinho mais pro final do nosso episódio. Eu quero mostrar umas fotos aqui pra você. Tá. E aí, como uma boa bióloga, eu quero ver se você vai saber identificar quais espécies são essas. Tá. Vamos lá? Vamos. Vou mostrar aqui. Se não souber, a gente vai aprendendo, viu, gente? Não tem problema também. Vamos embora. Que espécie é esse? Essa é uma raia. Essa é uma raia, parece até uma raia de água doce, inclusive, porque essa raia é bem diferente. Essa Você coloração dela, pega, a coloração. A espécie mesmo eu não sei de dizer. Mas assim, acertou. É uma raia de água doce. É uma raia de água doce, exatamente. E essa daqui? Nossas raias mantas, linda. É manta ou jamanta? Então, jamanta é um nome comum, né, que a gente fala, né? Como, por exemplo, muita gente fala, é raia ou arraia? O nome normal, certo de falar, é raia. A raia é um nome comum, que o pescador também usa, a gente às vezes usa, então você vai às vezes encontrar no mercado, né? Mas normalmente a gente fala raia, né? E jamanta é a mesma coisa, raia jamanta, porque é o tamanho dela. Essas raias, elas chegam a ter o que a gente chama de 8 metros de envergadura. O que é isso? 8 metros daqui até ali. Daqui até aqui. Exatamente, de ponta a ponta são 8 metros. 8 metros, gente. É coisa demais. Olha aqui uma pessoinha aqui do ladinho, como é que fica? Né? E essas, ó, lembra que eu falei das fendas brancais? Ó, Sim. 1, 2, 3, 4, 5, ó. São isso mesmo. 5. Tem a mesma quantidade que o tubarão branco. Todos os tubarões, Todos. na verdade. Tubarões e raias, eles têm 5 fendas branquiais, né? Que a gente chama de fenda branquial, de 5 a 7. Tem o tubarão que tem 6 e tem o tubarão que tem 7. Mas são de 5 a 7, né, fendas branquiais. E isso é o que eles usam para respirar. Qual a diferença de tubarão e raia, sabe? Você nunca mais vai esquecer disso. Nunca mais. Também. Calma aí. Qual a diferença? Um é alimentação. Não. Um é chato e outro é. Mas só tá derretido. E outro é. Muita gente vai pelo formato, mas não. Nunca mais vocês vão esquecer isso, hein, gente? Raia sempre vai ter a fenda branquial embaixo, que a gente chama de ventre. Né? Sempre vai ter na parte de baixo. O tubarão sempre é na lateral. Sempre. Se você ver, por que o formato não é? Tem o cação-anjo, o cação-anjo é um outro tubarãozinho. Esse tubarãozinho, ele tem a lateral aqui. Só que ele lembra uma raiazinha. Eu tenho uma foto muito boa pra isso. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Acho que você já adivinhou as espécies sem nem eu ter colocado aí. Essas são as raias violas. A gente tem uma raiazinha viola diferente. São 2 raias diferentes aqui, tá? São 2. Essa daqui é as aptéricas e essa daqui é a raia viola que a gente chama de rinobatos. Não parece um tubarão? Então, mas lembra, né? Lembra, pra mim não. Pra mim você não. Pra mim não, mas tem os tubarõezinhos que são parecidos, né? Que tem o que a gente chama de espatina, né? Que é o cação-anjo. Esse cação-anjo, ele tem as fendas na lateral. Né? Essas raias aqui, que a gente chama de raia viola, essas raias violas, elas têm esse formatozinho mais, né? Que lembra uma guitarrazinha, né? Então, assim... Por isso que vem o nome. Por isso veio o nome. Exatamente. Então, assim, as raias, elas têm no ventre delas as fendas branquiais. E na lateral tem os tubarõezinhos, entendeu? Entendi. Qual a diferença de cação e tubarão? Cação e tubarão? Aqui, pra gente que mora aqui em Angra e tal, né? Não sei se você é morena também, Sim, né? moro, Mas a gente que é daqui e tal, a gente pensa que o cação é um tubarão filhote. É mais ou menos isso. O que acontece? Cação, a gente brinca muito assim, você tá no barco e você vê um tubarão lá embaixo. Aí você fala, nossa, que cação bonitinho. Alguém te empurra, você cai em cima daquele bicho. Você fala, meu Deus, me tira daqui que é um tubarão. É o mesmo bicho. É o mesmo bicho. Cação e tubarão é a mesma coisa. Mesma coisa. E a gente brinca muito que cação é o que você come. Tubarão a gente come, né? Que a gente Pô, precisa brincadeira. Mas enfim, mas o cação,
nada mais é do que, às vezes, para amenizar um pouco essa questão do que é um tubarão. Suavizar. E ao mesmo porque ele é muito, né, cheio de paradigma. Mas, ao mesmo tempo, é também porque o cação, ele é normalmente um animal menor, costuma ser. Só que, por exemplo, o cação anequim, que a gente às vezes até compra no mercado, tudo, o anequim, ele é um tubarão maco. O tubarão maco chega a 4 metros. Ele não é um cação, ele é um tubarão, né? Mas ele é chamado de cação anequim. Então, assim, tem essa questão também pela questão do tamanho e também pela questão de nome popular mesmo. Entendeu? O nome vulgar que a gente acaba colocando. Entendi. Então, assim, e cação é tubarão e raia, os dois. Os dois? Pode ser um tubarão, como pode ser uma raia. Então, quando você estiver ali vendo um cação para poder comprar, seja o que for, você lembre que você está comendo raia ou tubarão. E muito dos bolinhos de siri, né, do que a gente tem, não é siri, é raia. É raia? Porque como que a pessoa vai distinguir o sabor, cara? A não Essa ser é que a ela questão. conheça muito bem, né? Pois é, mas é bom saber, né? Informação é importante. Bom, O que você vai fazer com isso já é uma outra questão de conscientização. Deixa assim. E esse daqui? Esse é o megalodon. Esse é o megalodon. Existiu ou não existiu? Então, o megalodon existiu. De fato, eu tenho dente de megalodon, inclusive, de Você tem trago. Caraca! Você devia ter trago! Devia ter trago. Mas eu posso trazer depois, a gente grava um pedacinho. Pode você, ser, então. A gente manda uma história lá, acompanha lá, pessoal. Fechou. Eu tenho dente de megalodon. O dente de megalodon, dependendo, chega às vezes o tamanho da mão, assim, né? O megalodon... Como que você conseguiu? Então, o dente de megalodon é o seguinte, é um dente fóssil, né? Que normalmente... O que é Ele um não dente existe fóssil? mais. Não existe mais o megalodon, tá, gente? Não existe. Megalodon, megalodonte, como às vezes as pessoas chamam. Megalodonte, é. Mas é megalodon que chama. Tá? Não é megalodonte, não. É megalodon. Mas o megalodon, ele tem uma questão que é o seguinte. Ele foi um animal que existiu mesmo há mais de 20 milhões de anos, né? Então, assim, a gente sabe que tem ali um histórico de milhões de anos para trás que esse animal existiu. Ele tinha quase 20 metros de tamanho. Era parecido com o tubarão branco, né? O maior de hoje tem quanto? 6 metros o tubarão branco. Mas tem o tubarão baleia que chega a 20. O tubarão baleia chega a 20 metros. Chega a 20. Só que ele é filtrador, ele não come, Não é carnívoro. Não é que ele Não não é é carnívoro. porque come cria, Exatamente, assim, né? ele Planta, é filtrador, exatamente. Só que ele não come carne como os outros, né? Nesse sentido ali de pegar um animal e comer e tudo. Mas o branco, ele chega até 6 metros, o tigre 5 metros, e os outros animais todos ali, né? Em torno de 4 ou 5 metros ali também. E os outros menorzinhos também. Só que o que acontece? O megalodon, ele chegava a 20 metros. Nossa. Você imagina um bicho desse para comer o tanto de comida Cara, que tinha que ter. absurdo. Ele era super Quantos carnívoro. quilos, mais ou menos? Não, muita coisa. Não dá nem pra estimar, assim. Mas é muita coisa. E ao mesmo tempo, era muita energia para gastar. Lembra que eu falei que para caçar eles gastam muita energia? Então era muita energia. Então é um animal que naturalmente ali a seleção natural aconteceu. Já foi fazendo. Ele foi essa seleção fazendo dele. e ele não existe. Tem uma de, ele existe sim até hoje. Não existe. Os filmes falam que tem aquilo ali, mas não existe. Porque a gente veria. A gente teria Não tem registros. como, gente, esconder 20 Não tem como metros. esconder. Né? E teria resquícios disso, teria evidências de alguma forma que esse bicho estaria aqui, mas não existe. Ele realmente já foi extinto. Como que eu consegui o dente? O dente fóssil você não compra. Você não consegue comprar na internet e tudo, porque é ilegal. Se você fizer isso, é ilegal. E além disso tudo, você está podendo comprar um dente que você está achando que é verdade, é falsificado. Falsificado, Então, pode ser assim, uma... Pode ser tudo falsificado. Então não é legal fazer isso, porque além de ser ilegal, né, você pode comprar uma coisa fake e que não vai ser legal também de mostrar e de ter. Mas eu estava na África do Sul e eu estava no Museu dos Tubarões lá, que chama Sharks Board. Esse museu, eles têm a autorização para vender fósseis com licença. E aí foi lá que eu comprei esse dente. Então cada um tem o seu registro, tem a sua licença, tudo legalizado. É legalizado. O museu pode vender, o museu tem condição de fazer isso. Então eu comprei esse dente lá na África do Sul com essa licença. Então onde eu vou, eu levo, mostro esse dente, ele fica até no acrílicozinho fechado com o cadeado. Com cadeado, claro. Eu demonstra uma chamada Não tem preço. Não tem preço, pra mim não tem preço. E assim, a gente sabe que tem outras pessoas que têm desses dentes, por exemplo, no norte do país, tem um lugar ali que tem, na verdade, escavação arqueológica, tudo, eles já encontraram dente de megalodon. Acharam? Já. Num lugar que nem existe mais hoje mais. Entendeu? Lá na Amazônia, ali no Belém do Pará. Pra você ver como que esses achados, eles mostram muito da história. Sim. Eles trazem muito da história. Exatamente. Você sabe que esses tubarões aqui também é uma coisa importante falar. Eles sempre estiveram aqui. A gente tem sítios arqueológicos aqui na Baía da Ilha Grande que mostram e retratam esses tubarões desde 4 ou 5 mil anos atrás.
E aí tem histórico, inclusive, de pesca do pessoal, porque tinha os sambaqueiros, né? Os sambaquis. Os sambaqueiros ali que capturavam, pescavam esses tubarões. Eles têm um adornozinho, que são dentes fósseis furadinhos. Então, assim, eles usavam isso como ferramenta de pesca, ferramenta de luta. Então, assim, é uma história muito rica que a gente tem na Baía da Ilha Grande mesmo. Então, esses dentes Aqui de na nossa tigre, casa. dentes de tigre já há 4 ou 5 mil anos Nossa. atrás. Nós acabamos de publicar um artigo, inclusive, falando sobre uma lista de quase 18 espécies de tubarões aqui da Baía da Ilha Grande, que já existiam nesses sítios arqueológicos de 4, 5 mil anos atrás. Nossa. Então, ou seja, é uma coisa que ele sempre existiu. Né? Então, o megalodon, ele tem essa mesma história. O megalodon, ele existiu, ele se extinguiu, não existe mais, mas existem os registros que ele existiu na vida. Né, que ele teve vida aqui, que são os dentes dele, né, que a gente consegue encontrar. Então, assim, vértebras, esse também o pessoal tem. É mesmo? É, tem também. Então, assim, são coisas que a gente consegue aí trabalhar e entender. Muito louco. Né? Nossa. Muito louco. E esse aqui? Esse é o tubarão-martelo. Mas antes de você falar, eu quero tirar uma dúvida. É verdade que o macaco prego tem medo do tubarão-martelo? Meu Deus, que piadinha. Meu Deus, então. Faz conta sobre isso. Na verdade, assim, o tubarão-martelo, não dá nem pra poder, assim, o macaco tadinho, não tá nem perto do mar, tadinho. Ele não tem nem como ficar comendo o bichinho. Mas, né, da brincadeira ele tem medo, né? Tem medo. Mas o que acontece? O tubarão-martelo, ele tem essa cabeça prolongada, ele é um animal que ele consegue uma flexibilidade muito grande, então ele consegue dar quase 360 no próprio corpo. É mesmo, ele é bem flexível. Ele é super flexível. E ele é um animal super robusto, ele chega, quando a gente, né, tem a oportunidade de fazer marcação dele, ele chega muito feroz ali, tudo bem animado, mas ele é um animal super sensível. É um animal que a gente tem que tomar muito cuidado para marcar e tudo, porque ele ele é muito sensível, ele qualquer sente toque, muito. qualquer som. Não, ele é muito sensível no sentido assim de como ele chega muito, assim, ele gasta muita energia, então quando, né, você vai fazer a marcação, você vai soltar o animal, ele já fica assim como se fosse um cansaço, né? E você fala, caramba, entendi. então a gente toma muito cuidado. Por isso que eu falo, esses animais, a gente tem que ter um respeito muito grande por eles. Né? E essa cabeça prolongada faz com que ele tenha quase que um radar aqui, né, que ele consegue ver e sentir, às vezes, por exemplo, o raia que está enterrado. Nossa. Ele consegue caçar Tem um isso. sensor. Todos os tubarões e raias, eles têm um negócio chamado ampola de Lorenzini, fica em cima aqui dele, aqui assim, na verdade distribuído um pouco do corpo todo, mas no focinho principalmente. Né? Se você digitar ampola de Lorenzini, você vai ver ali as ampolinhas, assim, são buraquinhos, que tem um gelzinho ligado a um nervozinho ali, então ele consegue ter... Nossa, como ele se... sente essas vibrações. Ele sente as vibrações, então ele consegue sentir vibração, essa parte magnética mesmo da água, né? Então, assim, ele consegue ter como se fosse um sexto sentido mesmo, né? Além do que a gente tem. Então, assim, eles conseguem perceber a presença de animais antes mesmo a gente pensar. Então, por isso que ele consegue, por exemplo, caçar, por exemplo, debaixo da areia. Esse tubarão faz isso com as raias. Esse tubarão faz isso. Aí, tubarão-baleia. Tubarão-baleia. Eu já tive a oportunidade de mergulhar com eles lá no São Pedro de São Paulo. É verdade que aqui tem uns microdentículos, né? Que são, são placas. São placas, né? Que ele puxa e pra soltar é difícil, não é? Nem que pra soltar é difícil, é porque, na verdade, é porque ele não pode deixar sair, né? Isso. Então, assim, se ele colocou, ele vai nadando com a boca aberta o tempo todo, né? Pra poder tentar ali se alimentar. Né, do crio, né, que lembra da baleia, do crio ali, então ele se alimenta, ele é filtrador. Então ele usa isso, são placas dentárias ali, né, que ele usa para poder ter condição de filtrar esse alimento dele ali, né? Entendi. E esse daqui? Esse não existe, tá? Esse tubarão aí de 2 cabeças branco não existe. Existe tubarões de 2 cabeças, mas existe. Não é que ele vive, ele nasce assim, mas ele não consegue sobreviver. Não consegue porque ele é como se fosse uma deformação mesmo, né? Como acontece com a gente, às vezes você tem pessoas que têm o 6º dedo, né? Que tem essas coisas todas ali, acontece também às vezes de nascer uma deformação genética. Isso aqui é fake news. Esse é fake news, total. Fake news, total. gente. Não acredita nisso. Não, é fake news total. A gente tem que estar muito cuidado. Esse é o Megamalf, que é um tubarão muito legal também, ele é enorme. Muita gente às vezes confunde ele com o tubarão branco, porque às vezes quando ele passa pelo tamanho, você fala, meu Deus, não parece, né? Mas não, super tranquilo, um bicho super dócil, assim. Eu não gosto de falar essa palavra dócil para tubarão, né? Porque é como se estivesse a gente domesticando um bicho selvagem. Mas é um animal super tranquilo. O comportamento dele é o Megamalf. Ele é filtrador também, é o tamanho da boca dele. Nossa, olha aqui. Para filtrar. Mostra aqui tudo dele, ó. As fendas branquiais você consegue ver do lado de dentro também, tá vendo? Por isso que ele usa, aqui ó, ele entra a água e sai por ali, ó. É isso que ele respira, é assim que ele respira.
Você sabe que um tubarão, uma arraia daqui não, mas o tubarão, se ele parar de nadar, ele morre afogado? Como é que ele dorme? Ele não dorme. Nenhum tubarão dorme, nenhum peixe dorme. Não, dormir não. Eles diminuem o metabolismo. Eles não dormem, porque dormir é uma situação que você demanda parar e tudo, os tubarões para poder. Perigoso, né? E para respirar, eles precisam nadar. Então, se ele passa. Exatamente. Como que funciona o tubarão lixa, as raias? Eles são, como a gente falou, filtrador. Ele puxa a água para dentro e solta a água pelas fendas branquiais. Então isso faz com que o tubarão consiga ficar parado. Não são todas as espécies. Ah, mas aí como é que você faz para marcação? A marcação eu não deixo o tubarão parado. Ele fica do lado do barco, mas a gente deixa ele engatado e a gente vai andando. Ou a gente coloca até mesmo uma mangueira na boca do tubarão para poder continuar entrando um fluxo de água ali. A gente não pode deixar ele sem fluxo de água. Parado de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se parar, tem que colocar o fluxo de água na boca, entendeu? Entendi. É isso aí. Acabou? Acabou. Já tava andando achando que tinha mais. Aqui. Tá joia. Bom, para hoje, eu posso dizer com muita propriedade que eu saio daqui um Geliel mais enriquecido culturalmente, de conhecimento, e para mim foi muito bom receber você aqui, Fernando. Informação. Parabéns pelo seu projeto, parabéns pela sua equipe também, porque você é uma representante, mas por trás do trabalho que você está dizendo aqui, existe uma equipe, e essa equipe também está de parabéns. Meus parabéns para vocês. O trabalho de vocês é lindo e que continuem assim. Vocês são super bem-vindos aqui na Prefeitura, na Secretaria de Juventude. Obrigada. Eu quero, por favor, eu quero que vocês tragam um dente de megalodon, tá? Com gentileza, porque eu vou ficar de mal com ela já. Não, fica não, eu trago agora. Eu vou atrás e busco. Vou lá agora e Eu busco. busco, eu moro em Angra, gente, também. Ela é angrense, ela é angrense. Eu sou angrense, Ela só eu tem sou de sangue coração. mineiro, mas ela é angrense, tá? Isso, sangue mineiro e o ai não sai daqui não, tá? Sai não? Sai não. O ai sai O ai não, de jeito nenhum. O ai e a paixão pelos tubarões. Exatamente. E aí eu trago isso um pouco pra cá. Então, assim, morar em Angra tem sido um privilégio mesmo, né? Porque realmente é um lugar maravilhoso. A gente sabe que a gente tem a proximidade, eu brinco assim, é um interior, mas é um interior gostoso, não é um interior ruim da palavra, né? É um interior porque é mais tranquilo, a gente tem ali a questão de uma segurança maior. Uma liberdade. Né? As pessoas se conhecem, a gente anda na rua, as pessoas reconhecem. Aqui é um ovo, a gente fala. É um ovo, é isso. Mas assim, é isso, é trazer um pouco mais dessa... Eu estou desacelerando já no processo de vida também, então assim... Eu acho que é isso, né? A fazer parte desse cenário e a gente ter a poucos quarteirões daqui essa Baía da Ilha Grande maravilhosa. Então, muito assim, rica, é isso, né? Essa Costa Verde como um todo. A gente está em outros lugares. O nosso programa é um programa de monitoramento integrado de tubarões e raias do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós nos transformamos a referência de tubarões e raias para o estado do Rio. Não é de Angra dos Reis, mas ele abrange todo o estado, toda a costa. Exatamente, a gente tem vários parceiros, a gente tem o INEA que está junto com a gente, com a DIRBAP, que é a Diretoria de Áreas Protegidas, de Biodiversidade e Áreas Protegidas. Então, assim, a gente tem o próprio IMAR aqui de parceiro, a gente tem, né, várias questões aí de CLS Brasil, que é quem faz toda essa parte dos satélites, né? E a gente tem hoje a CLS, um escritório aqui no Rio de Janeiro que nos ajuda muito. Né? Então a gente tem vários, a BR Marinas que também está junto com a gente, parceira. Então assim, a gente tem vários, né, parceiros junto ali com a gente que estão construindo o CNBio, né, a própria Exec Tamoios. Então assim, a gente, a APA Tamoios e do INEA. Né? Então assim, a gente tem vários parceiros, então por isso que eu falei, ninguém constrói isso sozinho. Então é desde a esfera municipal, estadual, federal. E a gente precisa de somar, tem pessoas ali que vão ajudar a gente mais, né? Trazer financiamento sim, porque como é que faz isso precisa tudo, acontecer, né? precisa acontecer. Né? Tem que ter apoio da população mesmo, as pessoas me acolherem, já me acolheram, mas me acolherem mais, assim, da gente ter condição de trazer vocês também para dentro disso tudo. E também tirar ajuda, ela não é somente financeira, Não. mas é o boca a boca que a gente faz. Exatamente. É o podcast que a gente vai publicar, a nossa história que a gente vai publicar lá também, vai tirar esse preconceito, vai mostrar a importância do projeto também. Exatamente. Que é uma das maiores ajudas. E eu acho que essa, na verdade, é o que eu busco, na verdade, né? Que é todo mundo estar aqui se sentindo parte dessa história. Né? Então, deixa eu contar essa história. Quando eu fui muito, o pessoal disse assim, como é que o tubarão conta história? Isso tudo que a gente falou aqui agora foi a história deles. E a gente trazer essa história para todo mundo e todo mundo fazer parte disso. Beleza. Instituto ProShark no Instagram, Secretaria de Juventude e avisou, tá, pessoal? Por favor, vai ficar aqui na secretaria para vocês, ó, escanearem o QR Code
e ficar por dentro desse projeto muito importante. Eu estou espalhando isso aqui em vários lugares, tá, gente? Estou colocando em ponto de ônibus, eu estou colocando em posto de gasolina, estou colocando em várias marinas. Então, assim, se vocês verem isso aqui também, eu estou vendo que às vezes o pessoal às vezes arranca um não tira não. Não tira não. Deixa lá pra gente poder ter condição das pessoas saberem e avisarem a gente, tá? Tamo junto, pessoal. Perfeito. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Prazerão.